volts antes de atingir um alvo, sabendo que um elétron produz um fóton na colisão com o alvo. O elétron produz um fóton com o alvo, tá? Qual o comprimento de onda mínimo dos raios X produzidos? Bem, comprimento de onda mínimo. Essa fórmula aqui, eu não lembro de a gente ter visto ela, mas eu acho que a gente viu ela adaptada, né, para alguma situação, né? Mas de toda forma, talvez seja importante você anotá-la, né? Tá. Mas Que aí seria basicamente a fórmula do comprimento de onda, e ali embaixo ele está passando para. Ele está colocando o valor da carga, certo? carga elétrica e a voltagem, que é diferente de potencial que acelerou ele para causar isso que ele causou. Entendi. Na fórmula que a gente tinha visto, não tinha só essa diferença de potencial, certo? Sim. Bem, também não tinha o E, né? Então. Afinal de contas, as unidades têm que bater. Se não tinha a diferença de potencial, tem que ter alguma outra coisa ali que cria a unidade que a gente precisa. Tá bom? Beleza. Tá Mas bom. aqui, só para. Diga. Por que ele usa o E e a diferença de potencial? Tipo, Bem, em primeiro lugar, porque foram as informações que o enunciado deu, né? Não tem como a gente usar uma outra forma, por exemplo, aquela C sobre a frequência lá. Não tem por que usar ela se ele não nos deu a frequência, certo? entendi. Muito bem. Show de bola. Aí acho que Uhum. já vem só outros exemplos. Comprimento de onda, aqui só jogar na fórmula. Uhum. Aqui também é outro problema de efeito fotoelétrico, só jogar na fórmula. Vamos ver esse probleminha aqui. Esse probleminha parece legal. Em uma experiência realizada com elementos potássio, chumbo, platina, deseja-se obter o efeito fotoelétrico fazendo incidir radiação eletromagnética da mesma frequência colocada nesses elementos. Qual é a frequência mínima da radiação eletromagnética para que ocorra efeito fotoelétrico em todos os materiais? Qual a frequência mínima? Bem, para isso a gente vai precisar da função trabalho de cada material. Cada metal tem uma função trabalho diferente, né? Cada metal tem, vamos dizer assim, uma energia necessária para que as coisas saem dele, né? Para que os elétrons saem dele. Qualquer energia extra que tu manda, Uhum. controlando a frequência da luz, vai ser então dada ao elétron para sair com uma energia cinética maior. Ao incidir um fóton lá no potássio, qual a velocidade máxima do fotoelétron? Calcule o potencial de corte do potássio. Calcule o comprimento de onda de corte do chumbo. Muito bem. Coisas que estão naquelas fórmulas que nós vimos, né? Uhum. Bem, daí ele dá aqui, né? Funções trabalho. Só que ele dá em eletronvolts. Uhum. Beleza. Então, ele pede a frequência mínima para que ocorra, ou seja, a gente espera que na mínima seja quando a energia cinética é zero. Uhum. Ou seja, ele só sai paradinho. Então, por isso que ele está matando a energia cinética, ou seja, a energia do fóton igual a função trabalho. Ou seja, o elétron vai sair sem uma energia cinética. A fórmula desse jeito está um pouco, tá organizada de uma forma diferente do que foi apresentada na aula passada. Não tem Uhum. segredo, né? Só passa para o lado, troca de sinal, essas coisas. Eu até prefiro desse jeito, porque daí fica claro que a energia do fóton, ela tem que primeiro vencer a função trabalho e depois o extra vai virar cinética. Uhum. Assim. Daí a gente sabe que a energia do fóton, que é o que está energizando aí os elétrons, é HF, isolo F, faz a divisão da função trabalho pela constante de Planck. Daí já aparece frequência nessa brincadeira. Beleza? Uhum. Beleza. B. Ao incidir um fóton, então agora ele está dizendo qual é a frequência do fóton. Qual a velocidade máxima do fotoelétron? Muito bem. Então a gente está preocupado Uma com dúvida energia ali. cinética, diga. Só uma dúvida ali na. Ele usa, então, a função trabalho da platina, porque é a maior função trabalho, então com essa frequência ele já consegue vencer, vamos dizer assim, todos os outros, certo? Exato. Tá, beleza. B. Daí é isso, daí ele quer saber qual é a velocidade, ou seja, ele quer saber um dado associado à energia cinética.
Então, a primeira coisa que ele faz aqui é jogar os valores e encontrar a energia cinética. 4,2 eletronvolts. Daí ele pega esse valor para usar na equação da energia cinética que o professor colocou aqui do lado. É energia cinética igual ao meio de mv quadrado isolou V. Nós fizemos isso no aula. Uhum. Então aqui a gente consegue encontrar a velocidade com que os elétrons vão sair. Daí a gente pega isso, coloca aqui, junto com os valores, converte o que tiver em eletronvolt para joule, e chega numa velocidade que costuma ser bem alta, tá? Que é só 1000 vezes menor que a velocidade da luz. Uhum. 100 vezes, na verdade. C. Calcule o potencial de corte do potássio. O que é potencial de corte? A gente viu que o potencial de corte ele está associado com a energia cinética. Uhum. Potencial de corte vezes a carga do elétron é a energia cinética. Uhum. Eu mostrei para você no outro aula. Então, como nós já obtemos a energia cinética no problema anterior, é só dividir pelo elétron. Em eletronvolt fica isso. Beleza? Potencial é medido em volt. Então, por isso que se eu dividir por carga do elétron, vai sobrar só 4,2 mesmo, volt daí no caso. Uhum. E, finalmente, calcule o comprimento de onda do chumbo. Comprimento de onda de corte do chumbo. Muito bem. Comprimento de onda de corte, ele está aqui, comprimento de onda de corte. Comprimento de onda é igual a isso aqui dividido por φ, que é a função trabalho. Essa fórmula aqui, assim, direta desse jeito, nós não tínhamos visto. Uhum. Nós tínhamos até feito alguma manipulação para chegar nela, né? Mas nós não tínhamos visto. Porque se tu parar para pensar, dá para escrever isso aqui meio como função trabalho igual a energia do fóton, né? HNI. Se eu passar esse comprimento de onda dividindo aqui para o outro lado, Uhum. vai virar C sobre lambda, que é a frequência. Ok? Uhum. Então, é o óbvio, né? Se eu passar o trabalho para lá e o comprimento de onda para cá, eu vou ter que a função trabalho é igual a H vezes a frequência Uhum. do fóton, que pode ser também, sua energia pode ser dada pelo comprimento de onda. Então, em outras palavras, se você quisesse, né, você poderia encontrar a frequência primeiro e depois, usando C como velocidade da luz, Uhum. achar o comprimento de onda. Ele só quis fazer tudo de uma vez só. Uhum. Daí chegou nesse comprimento aqui, que é um comprimento de onda bem pequeno. Bem, lembre-se que comprimento de onda pequeno indicam altas frequências. Uhum. Beleza? Agora um com gráfico. Gráfico é legal. E vamos ver um com gráfico para saber tirar dados do gráfico. Uhum. Muito bem, o que está pedindo? Assim, qual é a frequência de corte? Bem, o que é a frequência de corte? É a frequência mínima para que comece a rolar o efeito fotoelétrico, né? Para que os elétrons Uhum. saiam da coisa. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente consegue tirar essa frequência de corte? Sim, porque o que é essa diferença de potencial no gráfico, apesar do teu professor não ter deixado isso claro? Isso aqui é um valor associado justamente à saída de elétrons, né? Toda vez que um elétron ele começa a se mover, você gera, como por exemplo no circuito elétrico, lá na física 3, Uhum. uma diferença de potencial, certo? Então, é isso que está rolando aqui. Vai começar a ter corrente elétrica aqui, vai começar a ter tal do potencial de corte, justamente porque começou a ter elétrons se movendo a partir daqui, Uhum. certo? Então, aqui onde está zero, né, eles já não estão mais ligados. Como eu falei para você na aula passada, toda vez que você tem diferença de potencial negativa, significa que você tem elétrons ligados, Uhum. presos em alguma coisa. Uhum. Potencial negativo significa isso. Então tá bom. Então aqui, claramente, só de pegar e olhar para o gráfico, já sabemos a A. Determine o comprimento de onda de corte. Bem, se tu sabes a frequência, tu sabes o comprimento de onda. Vou Uhum. fazer a conversão lá com a velocidade da luz.
Qual a função trabalho do material? Bem, a função trabalho é aquela energia necessária para tirar o elétron do metal, né? Isso é função trabalho. Isso é função trabalho. Então, quando a gente. Ele gosta de fazer de um jeito bem maluco aqui, né? Mas tudo bem. Uhum. A função trabalho é esse φ aqui, como a gente já conversou algumas vezes. Uhum. E ele, então, pega esse gráfico, escreve como uma equação de primeiro grau, repara que o φ está associado ao valor onde cruza o eixo Y, o eixo vertical, e beleza. A gente olha para o eixo vertical, tá vendo -1 aqui, certo? Uhum. Então, nós sabemos que o φ está associado a -1 e a carga do elétron, né? Então, eu poderia dizer que -1 é igual a menos φ sobre E, certo? Como você sabe a carga do elétron, fica fácil encontrar daí qual é o φ fazendo essa continha. Uhum. Beleza? Isso. Show de bola. Você até passar direto para. Você pode deixar em eletrovvolt, eu passo direto para já, você que sabe. Uhum. Vamos ver a D. Qual o valor da constante de Planck experimental? Bem, a constante de Planck está aqui no coeficiente angular. Uhum. Então, por isso que ele faz essa conta de coeficiente angular, para encontrar qual é o valor que multiplica o F, né? Como a gente fazia lá no ensino médio. Uhum. Comparando isso. ah, Comparando isso aí, daí a gente chega na resposta. Beleza. Que mais tem? Vamos ver aí. Qual a velocidade dos fotoelétrons se o material for iluminado com frequência de 1 vezes 10 na 15? Hum, Essa é a resposta, na verdade, ali na I. Essa D eu fiquei um pouco confuso, eu não vi onde ele chegou com. não entendeu a D? Não, porque ali embaixo ele não coloca também resposta, né, na D. Pô, mas ele acha o coeficiente angular, poxa, ele chama de A. Então, o Ah, valor tá. de H sobre E é isso. Entendi. Beleza. Daí, entendeu? Daí, como isso é H sobre E, daí pronto, acha H. Uhum. Qual a velocidade dos fotoelétrons se o material for iluminado com frequência? Pronto, só jogar na fórmula uma vez que você tem tudo isso. Ou melhor, né? É, a gente até pode fazer mais rápido. Não, não precisa jogar na fórmula do efeito fotoelétrico, que é essa aqui. Porque a gente já conversou algumas vezes que a energia cinética está associada ao potencial de corte vezes a carga do elétron. Uhum. Então, como esse é um gráfico de potencial de corte, e ele nos falou uma frequência específica, 1 vezes 10 na 15, é só olhar qual que é o potencial de corte para 1 vezes 10 na 15, 3. Uhum. Então é só pegar 13 e multiplicar pela carga do elétron. Beleza? Entendi. Beleza. Pronto, daí a gente já acha o que ele pedia, que era. A Bem, a gente velocidade. acha a energia cinética, depois tem que fazer o mv quadrado sobre 2 lá, para encontrar a velocidade. Tá Uhum. bom? Bem, eu gostei de tudo isso aqui, mas eu acho que é legal você fazer uma questão só para revisão. Uma simples, tá bom? Beleza. Deixa eu pôr uma bem simples aqui para você fazer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar do Halliday. E aqui tá tudo já feito e tal. Vou pegar do Halliday rapidinho. E aqui. Tá. Perguntas do problemas 201. Efeito fotoelétrico. É que esse capítulo é bem rápido as coisas. Aqui, o efeito fotoelétrico. Beleza, cara. Eu acho que a 19 é legal pra você. Continua sendo uma bolinha. Ah, não, é duas bolinhas, mas é a primeira de duas bolinhas.
Esse capítulo é qual mesmo? Deixa eu ver aqui. Esse capítulo do Halliday é o capítulo 38. Pode começar aí, né? Beleza.
uma dúvida. Se eu achar a energia cinética já utilizando a constante de Planck em electrovolt, na conta do potencial de corte, eu preciso dividir a energia cinética pela carga de novo ou não? Você encontrou em electronvolt. Encontrei. Se você dividir pela carga, a Eu vou- resposta vai ficar em volt. Tipo, é o mesmo valor que você obteve em electronvolt, Uhum, só que daí você tira o E. Lembre-se que potencial é medido em volt, ok? entendi. Então, digamos que você tenha encontrado 2 eletronvolts ali. Uhum, Isso é uma unidade de energia, eletronvolt. Daí, como você quer potencial, vai ser 2 volts, só isso. entendi. Beleza. Eu encontrei para a primeira questão do potencial de corte 1,94 vezes 10 a 19. Você está me dizendo a resposta em joule, né? Ou melhor, em joule. Eu achei a energia cinética que é 3,105 em eletronvolt. É, a sua energia cinética está errada. Hum. Acho que você deve ter usado a constante de Planck errado, não sei. Porque ó, o que que eu fiz? Como ele me deu comprimento de onda, eu achei a frequência. Aí eu joguei na fórmula da energia cinética, que é H vezes F, certo? Sim. Aí eu multipliquei a constante de Planck vezes a frequência e cheguei na energia cinética de 3,105. É, eu acho que tem algum erro aí, cara. Porque eu cheguei num valor diferente. Bem, o jeito que você está fazendo a conta não me parece de todo mal. Uhum. Mas tem alguma coisa errada A, aí. a sua frequência deu quanto? É que a minha frequência, eu acho que. Peraí, deixa eu pegar aqui. A minha frequência, na realidade, eu não coloquei a frequência. Eu acho que eu já usei direto como comprimento de onda, entendeu? Hum, Por quê? Porque eu lembro que na outra aula eu falei para você o seguinte, que era importante decorar esse valor aqui, certo? Ele em electronvolt é 1240. É, vezes N, claro, a unidade aqui é vezes o nanômetro, né? Beleza? Então, como vai aparecer ali no HF, né? HF é a mesma coisa que HC sobre comprimento de onda, certo? uhum. Então vai ficar esse 1240 sobre 400. Eu acho nesse problema, já que ele deu em eletronvolt, é melhor deixar em eletronvolt, entendeu? Uhum. Daí vai ser isso, menos o potencial de corte. Tudo isso dividido por E. Na prática, só vai me fazer deixar a resposta em volt, né? Entendi. Então, 1240 dividido por 400, quanto é que é? É 2, sei lá, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa. Bem, corrige é isso, cara. Acho que seu erro tá na conversão, tá? Uhum. Pois muita unidade zoada aí. Vamos ver e já volto, tá? Beleza.
E aí, cara, conseguiu resolver o resto da conta? Ou melhor, conseguiu resolver essa parte da conta que você tinha? Consegui, achei onde estava o erro aqui. Quanto é que deu em eletronvolts potencial de corte, então? De potencial de corte 1,3. Isso, 1,3. Essa é a resposta que eu obtive também. E a B? Eu tô fazendo aqui. Tá.
Beleza. É, veja só, se você. Como é que eu posso te dizer isso aqui? Talvez seja melhor. Uhum, Vai depender das informações que você tem. uhum, Porque se você até poderia deixar as coisas em elétron volt ali dentro da raiz quadrada, né? uhum, Só que para isso você deveria saber algumas informações sobre a energia e a massa, né, em elétron volt. Então talvez seja um negócio assim meio complexo de aparecer no primeiro momento. uhum. Acho que é mais fácil mesmo deixar em converter, né? Converter Beleza. para joule. A velocidade aqui deu 1,69 vezes 10 elevado a 15. Caraca! 10 elevado a 15, o bagulho tá muito mais rápido que a luz. Acho que Nossa, não, né? nossa, é verdade, tá certo. É, bem, eu acho que você comeu bola aí em algum momento, meu velhinho, mas outra hora você corrige. Vamos continuar. Só para eu ver uma coisa aqui. No caso ali, eu usei a fórmula do. Vou pegar aqui. 1 sobre 2 vezes mv quadrado, certo? Isso, é a forma da energia Aí cinética. isolei o V, e aí o M eu uso a massa do elétron, certo? Sim, Que é 9,1 vezes 10 a menos 31. sim. Então, alguma Mas coisa. ó, a questão é o seguinte: a gente sabe que energia cinética é igual a E vezes o potencial de corte Uhum. que você obteve antes. Então, daqui, mv quadrado sobre 2 igual a isso, logo V igual a 2, EV zero dividido por M, raiz. Então, né? 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A massa do elétron eu não lembro, mas é um valor bem pequeno, né? Sim. Sabe qual é? É 9,1 vezes 10 a menos 31. E daí aqui tem que colocar o potencial de corte. Só que o Não, potencial de então, corte que a gente obteve foi em elétron volt. o que eu não coloquei foi a. Eu não colo... Eu tinha usado como 1,3. Não o valor do. Só o 1,3. Eu não usei o valor É, tá aí do o elétron, entendeu? problema, né, mano? É só multiplicar por carga do elétron de novo, né? Entendi. Aí eu tenho que realmente multiplicar duas vezes. Sim, uma é da fórmula e a outra é da conversão mesmo, tá? Entendi. Beleza. Beleza. Bora para a próxima. Bem, bora para o próximo slide, né? Falando melhor, deixa eu pegar aqui. Puder mandar o slide 3 de novo, porque ontem deu problema, lembra? Uhum.
É esse ondas de matéria. Na verdade, ele é o módulo 4, né? O módulo 3 não cai. Vamos ver. Ah, agora começa a parte de física moderna mesmo. Modelo de Bohr já? Ah, certo. Tá, ele vai começar com essa parada de espectro de emissão aqui, Uhum, que nada mais é que o seguinte, quando um elétron ele sai de uma camada mais alta, mais energética, uhum, e volta para uma camada menor, por exemplo, para a camada fundamental, esse processo ele está perdendo energia. Então, essa energia ela se perde por meio de emanar fótons. uhum, Lança fótons. Só que esses fótons, né, que o hidrogênio solta desses experimentos aqui, eles são sempre de um valor específico. Eles não soltam assim num espectro contínuo. São sempre de um uhum. valor específico. Beleza? Beleza. De novo, características do fato de ser quântico a coisa. Então, esse é o espectro contínuo, esse é o espectro de emissão, daí, né, pela lógica, a absorção vai ser em todo o resto do espectro. É apenas naquela parte de emissão que não tem absorção, tá vendo? E vice-versa, claro. Que bonitinho você tá vendo. Ah, sim. Espectroscopia é isso, né? O cara, veja, já existe, vamos dizer assim, assinaturas do que uma coisa pode absorver ou emitir, né, que seja. Daí, quando você joga a luz em algo e você vê a absorção ou pega a emissão de algo, você consegue identificar qual é o material que tem. É assim que eles conseguem identificar qual é, qual elemento tem num planeta, no espaço, alguma coisa do gênero, entende? Uhum. Bem. Hum, Olha só, a lei de Kirchhoff para espectroscopia. Isso aí é nova para mim. E não me parece muito útil. Aqui o espectro discreto que é o que interessa para nós. Para a substância interposta. Tá bom, então ele está resumindo esse processo aí que os elementos eles não absorvem qualquer coisa. Uhum. Tem muito que enrolar aqui. Emissão e absorção de fótons. Muito bem. Então tá bom. O Bohr, ele reparou, né, isso, né? E a gente repara então que existe essa característica importante, isso que vai ser muito útil no futuro, quando a gente for estudar o átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio ele tem uns valores específicos de energia que a Uhum. gente pode ou não receber. Beleza. Modelo de Bohr. O modelo de Bohr tem essas camadas aqui discretas, né? Então, pelo eletromagnetismo, se a gente fosse ter o modelo clássico, o que que aconteceu? Uma hora, esse elétron girando em torno do núcleo, ele ia perder energia e ia ocorrer o colapso do elétron no núcleo, entendeu? Uhum. Então, isso que era esperado, né? Eles ficavam se perguntando por quê. Aí veio o Bohr e tentou explicar com esse modelo aqui. Uhum. Muito bem. Claro que esse modelo, ele envolve muita coisa ainda de física clássica. Ele é um modelo semiclássico, a gente chama. Ele pega uns conceitos aqui de momento angular e tal, né? Tipo aqui, ó, esse momento angular vem lá da mecânica clássica. Aí ele faz assim, ó, uma matematicada do caramba para chegar em algumas equações que a gente vai só meio que decorar, beleza? Uhum. Eu acho super legal, porque eu sou físico, mas a gente não precisa disso, né? Uhum. A gente pode calcular, por exemplo, o momento angular aqui como
O N seria o número quântico principal da camada que você está, ou basicamente o número da camada. Se é a primeira camada, se é a segunda camada, Uhum. né? Daí assim você consegue calcular o momento angular. Daí tendo o momento angular, você, por consequência, calcula um monte de outras coisas. Uhum. Por exemplo, o raio da órbita. Isso aqui normalmente é baseado no hidrogênio, tá? Mas, a princípio, você pode expandir isso para outros átomos. Então tá aqui o raio da órbita, aqui a velocidade orbital. Então, essas fórmulas é bom você saber que está nesse slide 16 aqui. Elas vão aparecer muito, tá bom? Em especial, essas aqui que já estão meio prontas, né? Percebo. Já estão, vamos dizer assim, com algumas continhas feitas, as constantes feitas, entendeu? Tem muita constante aqui, né? 8, H, massa do elétron, carga do elétron. Então, meio que ele já faz todas essas contas e coloca desse jeito, entende? Uhum. Pra não precisar ficar fazendo toda vez. Uhum. Então, esse slide aqui é mega importante. Eu vou fazer até o seguinte: bater uma cópia disso, Uhum. colocar na conversa aqui. Muito bem. Daí, uma vez que você sabe essas coisas aqui, cara, é meio que só jogar na fórmula. Ele vai pedir assim, qual vai ser a energia que ele precisa para sair do segundo e para o sétima Uhum. camada. Daí você vai fazer essas contas de diferença de potencial, basicamente. Sim. É um menos o outro. Essa é a Uhum. energia num estado. Você pega do outro estado, faz subtração e pronto, você encontra energia. Uhum. Show de bola. É, então tá bom. Muito bem. Modelo do Bohr. Não é uma coisa muito antiga, não. Acabou de fazer 100 anos. Aquilo tá só se repetindo. Beleza? Ele deixa bem claro isso que eu estou falando para você há um tempo, né? As energias elas são discretas, então você tem posições específicas que os elétrons podem ficar. Espectro de hidrogênio aqui. Eu vejo isso aqui sendo usado pouco, tá? Vai ser bem específico um problema que cai isso aqui. Uhum. Ele vai te pedir, pro átomo de hidrogênio ali, contra É qualquer. Porque assim mais é. comum, assim, nas provas e nas atividades também, naquelas fórmulas ali de cima, Sim. dele sair de um nível e ir para o outro e calcular essa diferença. Nessas fórmulas eu nunca vi ela cobrar. Série de Balmer e tal. Muito bem. Vamos ver se tem alguns exercícios aqui, velho. Que isso que importa pra nós. Já foi pra dualidade onda partícula. Não quer dar uma olhada naquela listinha lá? Eu achei massa no trau. Pode ser? Quer abrir pra gente tentar fazer alguma coisa? Uhum. Essa tem 11 exercícios. Não tô compartilhando já. Tá. Ó, isso aí já é um tipo de problema como esse que nós estávamos trabalhando, hein? Que nós estávamos falando agora. Só temos que pegar as equações certas para resolver. Deixa eu colar ele aqui na minha tela. Ele absorveu esse fótonzão aqui. Terahertz é coisa, hein? E fez uma transmissão para o nível 8. Tá bom. Então nós temos aquela equação da energia, né? Eu coloquei ela lá na nossa conversa. Esse peça aqui, ó. Deixa eu colar ela aqui. Beleza? Uhum. Acontece que a gente precisa saber qual é Uhum. a energia que foi absorvida. E a energia a gente já aprendeu nos outros assuntos, que a energia de um fóton é H vezes F.
Uhum. Então, a primeira coisa que você vai ter que encontrar aqui é qual é a energia. Tá. Pegando esse valor e multiplicando pela constante de Planck. No caso, a constante de Planck com quatro casas, né? Quatro algarismos significativos. Uhum. Beleza. Então, quando souber a energia, me fala. Beleza. 7, 2, 8. 6,51 vezes 10⁻11. 6,51 vezes 10 na menos 11, tá. Bem, essa equação, como tu pode ver, ela é equação para um nível de energia. Uhum. Se eu quero saber a diferença entre dois, é pegar uma e subtrair da outra. Só que Certo. essa equação aqui, ela tá em elétron-volt. E esse valor que você me deu é em joule. Não tem problema. Porque a gente Então, pode... eu utilizei a constante de Planck em eletronvolt já. Tudo bem. Ah, tu usou em elétron-volt? Sim, O problema é que... O problema é que eu acho que não rola usar em elétron-volt aqui, porque a frequência não tá na unidade que bateria com elétron-volt, entendeu? entendi. Não, então peraí, deixa eu só Tem que mudar. usar em normal mesmo. Sim. A questão é o seguinte, apesar dessa fórmula ela ser legal para encontrar energia em elétron-volt, a gente tem uma que envolve esse negócio que ele falou aqui, ó. Ele não falou aqui. Mas a gente conhece um negócio chamado constante de Heidelberg, de RH. Então, o valor, ao invés de ser 6,51, Essa é é essa constante. Daí aqui... Ah, tá. Qual que foi o valor que você obteve aqui? 1,042 vezes 10 elevado a menos 29. Tá. Beleza, então essa foi a energia que foi absorvida Uhum. para sair de um nível para outro. Essa constante de Heisenberg aqui, ela é 2,179 vezes 10 na menos 18. É para fazer o mesmo efeito que isso, só que em Joule, né? Uhum. Beleza. Então, como essa energia fez ir de um estado para o outro, o que que a gente vai ter aqui? O estado inicial menos o estado final, Uhum. ok? O estado final a gente já sabe qual é, que é 8, de acordo com o enunciado. Uhum. Daí, aqui para chegar no valor do inicial é só jogar, é só fazer esses cálculos e isolar esse cara aqui, Uhum. beleza? Beleza. Aí tem que fazer esse negócio. Mas é isso, tá? É ficar atento com unidade. Aqui tem muito esse negócio de unidade para cuidar. E assim, não perder tempo também, né? Porque tem muito valor que tu vai ficar o dia todo ali mexendo com Deixa eu só unidade, com ver se, constantes. se essa constante, ela tá aqui no Nossa, eu formulário. acho que ela tá, eu acho que eu vi ela nos slides, né? Constante de Heisenberg. Em algum slide eu vi ela. Ela é a mesma constante que ali, só que para fazer em Joule, tá? É só pegar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui. É, e em vez de você ficar trabalhando em elétron-volt, colocar os valores aqui em Joule e tal, da unidade SI, vai dar esse valor de Heisenberg aí, tá? Uhum. Essa fórmula aqui.
Beleza? Então Uhum. tá bom, cara. Acho que tá top por hoje. Amanhã a gente continua, tá? Beleza? Não, Show fechou. de bola. Você me manda depois o link das gravações.